Imagine uma família marcada por uma dor que nunca foi esquecida. Anos se passaram desde que um dos filhos desapareceu e o pai, já velho, nunca mais foi o mesmo. Ele vive com o coração apertado, ainda sofrendo por aquele que se foi e nunca mais voltou. Os filhos, homens feitos, carregam em seus olhos o segredo que nunca tiveram coragem de confessar. E agora, como se a dor não bastasse, a fome bate à porta. Mas há um preço. Para voltar ao Egito, é preciso levar Benjamim, o filho mais novo, o último filho de Raquel. O pai resiste, pois Benjamim é tudo o que lhe resta da esposa amada. Porém, a vida exige uma escolha. O que fazer quando confiar em Deus parece ser a escolha mais difícil? Será que ainda existe perdão? As respostas começam a surgir aqui. Gênesis, capítulo 43. A fome continuava severa na terra. Quando acabaram de consumir o trigo que tinham trazido do Egito, Jacó disse a seus filhos: "Voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós." Mas Judá lhe respondeu: "Aquele homem nos advertiu com firmeza: não se aproximem de mim, se o irmão mais novo de vocês não vier com vocês. Se o Senhor enviar nosso irmão conosco, iremos e compraremos alimento. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos, porque aquele homem nos disse: não se apresentem diante de mim sem o irmão mais novo." Israel respondeu: "Por que vocês me causaram esse mal, dizendo a esse homem que tinham outro irmão?" Eles responderam: "Aquele homem nos interrogou com insistência sobre nós e sobre nossa família." Ele perguntou: "O pai de vocês ainda vive? Vocês têm mais algum irmão?" Respondemos às perguntas dele. Como poderíamos saber que ele diria: "Tragam o irmão de vocês"? Então Judá disse a seu pai Israel: "Deixe o rapaz vir comigo, e nós partiremos, para que possamos viver e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem nossos filhos. Eu fico responsável por ele, pode cobrar isso de mim. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar diante do Senhor, serei culpado para sempre diante do Senhor. Se não tivéssemos demorado tanto, já poderíamos ter ido e voltado 2 vezes." Então Israel, seu pai, disse: "Se tem de ser assim, que seja. Levem o melhor da terra em suas bagagens: um pouco de bálsamo, mel, especiarias, mirra, nozes e amêndoas. Levem também o dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido nas sacas de mantimento de vocês talvez tenha sido um erro. Levem também o irmão de vocês e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele liberte Simeão, e também deixe voltar com vocês Benjamim. Quanto a mim, se eu tiver de perder meus filhos, que assim seja." Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim, e foram ao Egito. Quando chegaram, se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao mordomo de sua casa: "Leve esses homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens almoçarão comigo ao meio-dia." O homem fez como José havia ordenado e os levou para a casa dele. Quando foram levados à casa de José, eles ficaram com medo e disseram: "Fomos trazidos aqui por causa do dinheiro que foi devolvido em nossas sacas da outra vez. Agora vão nos atacar, cair sobre nós e nos tornar escravos, levando até nossos jumentos." Por isso aproximaram-se do mordomo da casa de José e falaram com ele à porta: "Por favor, senhor, na primeira vez que viemos comprar mantimento, ao chegarmos ao acampamento e abrirmos nossas sacas, o dinheiro de cada um estava na boca da saca, exatamente o valor pago, e trouxemos de volta. Trouxemos também mais dinheiro para comprar mais mantimento. Não sabemos quem colocou o dinheiro em nossas sacas." Mas o mordomo respondeu: "Fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e o Deus de seu pai foi quem colocou o tesouro nas sacas. Eu recebi o dinheiro de vocês." E trouxe Simeão a eles. Depois levou os homens para dentro da casa de José, deu-lhes água para lavar os pés e forragem para os jumentos. Eles prepararam os presentes para quando José chegasse ao meio-dia, pois ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou em casa, eles lhe ofereceram os presentes que tinham trazido e se inclinaram diante dele até o chão.
Ele lhes perguntou como estavam e disse: O pai de vocês, o velho de quem me falaram, está bem? Ainda vive? Eles responderam: O seu servo, nosso pai, está bem. Ainda vive. E se inclinaram e se prostraram. Então José levantou os olhos e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: Este é o irmão mais novo de quem me falaram? E acrescentou: Deus tenha misericórdia de você, meu filho. José ficou profundamente comovido por causa de seu irmão e quase chorou. Saiu apressadamente e entrou em seu quarto, onde chorou. Depois, lavou o rosto, saiu e, contendo-se, ordenou: Sirvam a refeição. Serviram a ele à parte, aos irmãos à parte, e aos egípcios que comiam com ele também à parte, pois os egípcios não podiam comer com os hebreus. Isso era abominação para eles. Os irmãos se sentaram diante dele por ordem de idade, do mais velho ao mais novo, e ficaram espantados ao ver isso. José mandou que fossem servidas porções da comida da sua mesa, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E beberam e se alegraram com ele. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia e refletir sobre as verdades que ele nos ensina. O capítulo 43 de Gênesis continua revelando o cuidado soberano de Deus sobre a história, mesmo quando os homens não conseguem percebê-lo. A narrativa não nos apresenta heróis perfeitos, mas homens reais, limitados, temerosos e falhos, e um Deus verdadeiro, infalível e fiel, que conduz tudo com sabedoria para o cumprimento do seu propósito eterno. A fome atingia a terra de Canaã com severidade, e a casa de Jacó não tinha mais o que comer. O patriarca, já avançado em idade, precisa encarar a realidade e permitir que seus filhos desçam novamente ao Egito para buscar mantimento. Mas há uma exigência. Benjamim, seu filho mais novo, deve ir com eles. Essa condição lhe causa grande temor, pois já havia perdido José e agora tinha Simeão preso no Egito. Ainda assim, diante da gravidade da situação, Jacó, profundamente aflito, reconhece seus limites e entrega a decisão nas mãos do Senhor que tudo governa. Com sabedoria, não apenas permite que Benjamim vá, mas entrega toda a situação aos cuidados do Senhor, dizendo: que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia. Essa confissão não é fruto de desespero vazio, mas de fé genuína. É a resposta de um coração que reconhece que não há força ou segurança fora do braço do Senhor. Quando o povo de Deus chega ao fim de suas forças, descobre que a única rocha segura é o próprio Deus, cuja providência jamais falha. Aqui aprendemos que a verdadeira confiança nasce quando reconhecemos nossa impotência e descansamos na suficiência divina. Nesse contexto, Judá se levanta com um espírito renovado. Anos antes, ele havia sido instrumento da venda de José. Agora oferece-se como fiador por Benjamim, colocando sua própria vida em risco em favor do irmão. Isso nos mostra que Deus, ao longo do tempo, transforma corações. A graça de Deus não apenas perdoa o pecador, ela o reforma, o molda e o capacita a viver com responsabilidade e amor sacrificial. Judá não age com emoção superficial, mas com maturidade espiritual. Essa disposição de se colocar no lugar do outro, de sofrer pelo bem do próximo, reflete o caráter de Cristo, que se ofereceu como substituto pelos seus. Ao chegarem ao Egito, os irmãos são recebidos com hospitalidade, mas também com surpresa e temor. Não compreendem a gentileza do governador e temem uma armadilha. Isso revela algo profundamente humano. A consciência culpada desconfia até mesmo da bondade. Aqueles homens marcados pelo remorso do passado ainda não conseguem reconhecer a graça que começa a ser derramada sobre eles. E quantos hoje, por causa do pecado não confessado, vivem também acuados diante da misericórdia de Deus. Mas o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Ele se adianta, prepara o caminho e age com longanimidade, mesmo quando nosso entendimento está obscurecido. José, ao ver Benjamim, não consegue conter a emoção. Seu amor é sincero,
e seu desejo de reconciliação é profundo. Ele chora, mas ainda não se revela. Age com sabedoria e paciência. Está observando, provando, discernindo os corações. Isso nos ensina que o perdão verdadeiro não se constrói sobre omissão, mas sobre verdade. Deus, nosso Senhor, não perdoa sem quebrantar, nem reconcilia sem regenerar. Seu amor é santo. José não quer apenas ver seus irmãos, ele quer restaurá-los. E isso exige tempo, arrependimento e transformação real. O banquete que se segue é uma antecipação da graça. José organiza os irmãos por ordem de nascimento, algo que os espanta. Dá a Benjamim porções 5 vezes maiores, mas nenhum irmão demonstra inveja ou ciúmes. Aqueles que antes se revoltaram pela preferência do pai, agora reagem com serenidade. Isso é fruto da obra silenciosa de Deus no coração humano. Onde a graça reina, a competição cede lugar à comunhão. Onde antes havia rivalidade, agora há paz. E isso só é possível pela ação do Espírito de Deus, que converte corações e gera frutos de humildade e amor. Todo esse relato nos mostra que Deus governa a história com soberania e misericórdia. Ele não apenas preserva a vida física da casa de Jacó, mas está preparando a reconciliação familiar e a continuidade da promessa. Mesmo em meio à fome, ao medo e ao silêncio, o Senhor está tecendo cada detalhe com precisão infalível. Nenhum sofrimento, nenhuma espera, nenhuma lágrima é em vão. Ele está purificando, restaurando e conduzindo seu povo à maturidade espiritual e à plena confiança em sua palavra. Este capítulo aponta claramente para o Evangelho. Um homem se oferece como fiador, um governador se comove diante de pecadores arrependidos e uma mesa é preparada para aqueles que antes estavam divididos. Tudo isso nos conduz a Jesus Cristo, não apenas nosso Salvador compassivo, mas o nosso Senhor glorificado, o Redentor que reina com justiça e o Pai eterno anunciado pelos profetas. Ele não veio ao mundo apenas para nos consolar, mas para nos governar com graça e verdade. Seu cuidado é mais terno que o de qualquer irmão, e sua autoridade é mais segura que qualquer governo humano. Cristo é o Senhor que prepara uma mesa para os culpados, que nos convida ao arrependimento com paciência, que nos recebe com alegria quando voltamos e que sustenta nossa fé com suas promessas infalíveis. Em sua cruz, vemos o custo do perdão. Em sua ressurreição, vemos a certeza da vida. Ele é o bom pastor, o Rei eterno, o Deus que nos adota, nos corrige e nos conduz em fidelidade até o fim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.